Rapaz, é por essas e outras que eu prefiro fazer o pós-jogo no dia seguinte, porque é quando eu tô com a cabeça mais tranquila, consigo pensar um pouco mais, dar aquele zoom out da partida e ver com outros olhos o que foi que aconteceu, porque se eu tivesse gravado esse vídeo ontem, com certeza ia falar um bocado de besteira aqui, meu canal ia cair, as porra. Mas hoje já mais tranquilo, bora lá, né, rapaziada? Falar então dessa derrota do Bahia aí, pelo placar de 2-0, jogo válido pela Copa do Brasil, quartas de final. Mais uma vez o Bahia não consegue sair das quartas para semi, já tá virando um calvário pro nosso time, né? E ontem, o que a gente viu em campo ou não vimos foi um Bahia determinado, foi um Bahia com garra, com vontade de vencer. Eu falava com alguns colegas meus em off que a minha preocupação era esse time vencer o título da Copa do Nordeste. Não que a gente não devesse vencer, claro, mas a minha preocupação era eles vencerem e desfocarem do jogo da Copa do Brasil, que era muito mais importante, talvez, para a gente passar de patamar, né? Porque, querendo ou não, nós vencemos a Copa do Nordeste, já somos hegemônicos na região há bastante tempo, mas a gente precisa de algo mais para ser reconhecido pelo Brasil como um time ali da prateleira de cima do futebol brasileiro. No jogo de ontem, a gente percebe pelas falas de Rogério Ceni que nem ele soube explicar o que aconteceu. Mas a gente sabe o que aconteceu, né, Rogério? Faltou aquele dedo do treinador ali, né? Faltou algo a mais de você saber mexer numa posição, de você ter escalado talvez um pouco melhor, né? Tudo bem que a gente estava aí com muitos desfalques, são 8 desfalques no todo, no total, né? Tem o Ademir, tem o Puga, tem o Canu, tem o Eric, tem o Thiago que vinha bem, jogou muito bem as duas partidas da Copa do Nordeste, diga-se de passagem. Tem aí o Lúcio que foi vendido, né? Tem o Arias que estava na seleção colombiana e não teve tempo hábil para poder voltar, né? E teve mais alguém aí que eu tô esquecendo agora, mas deixem aqui nos comentários. O Caio Alexandre, que como faz falta o Caio Alexandre, né? Fazer essa transição entre a zaga e o meio de campo, levando essa bola muitas vezes também para o ataque. Enfim, mas o que mais me fez falta na partida de ontem foi um cara que estava no elenco, que Rogério Ceni tinha condições de ter colocado, mas não colocou, que foi o Rodrigo Nestor. Beleza, você poderia não ter começado com ele, mas não ter colocado foi um erro muito grande, principalmente porque o Bahia não estava conseguindo chegar ao ataque com a bola no chão. E isso é o beabá do futebol. Quando a bola não consegue chegar pelo chão, você tem que jogar pelo alto. E nenhum desses jogadores são melhores na bola parada do que Rodrigo Nestor. Mostrou inclusive na final contra da Copa do Nordeste contra a equipe do Confiança, fazendo um golaço de falta. Enquanto isso, nós temos Cauli, um jogador extremamente pé de moça que não consegue alçar uma bola dentro da área. Por diversas vezes tomamos inclusive contra-ataque porque Cauli não consegue, numa cobrança de falta, lançar essa bola dentro da área para os seus companheiros tentarem um gol aí de cabeça, né? Mas o Rogério, ao invés de colocar o Nestor para tentar melhorar esses quesitos, né? Depois que a gente já tinha inclusive tomado o gol do Fluminense, estávamos precisando desse gol para não ir para os pênaltis. Ele me coloca Borducci, Iago Borducci, que é um jogador que cá para nós ele não figuraria nem nos piores times do Campeonato Brasileiro, nem nos times que estão ali participando do Z4. Ele seria um jogador que faria a diferença para esses clubes. Imagine para o Bahia, que já está galgando novos patamares, né? Então, no meu ponto de vista, o Rogério Ceni ele se equivoca demais em tentar deixar esse time do Bahia muito retrancado, né? O Bahia sofreu muito com as ações é, é, ofensivas do Fluminense, não soubemos dar a volta por cima, não tínhamos jogadores de velocidade para sair no contra-ataque, então esse time tinha que estar marcando mais ali na zona intermediária e não ficado tão retrancado. Mas são águas passadas, né, meus amigos? Foi um show de horrores, de fato. Não digo com isso que Rogério Ceni é um treinador que precisa sair do Bahia, como eu tô vendo alguns aí já falando. Não digo isso que Rogério Ceni é um mau treinador, porém, ele insiste em se equivocar em situações
limítrofes. Não tinha como você se equivocar num jogo como ontem. Você tem que entrar acertando tudo. Já era difícil para o Bahia, porque essa equipe do Fluminense é uma equipe que não vem com a quantidade de desfalques que tem o Bahia. O Fluminense veio praticamente 100%, né? Se eu não me engano, só tinha um jogador que estava desfalcando o time deles, mas de resto, o pessoal falou de Cano, mas Cano hoje ele é o reserva do Fluminense, né? Então ele foi optado por estar na reserva. Então, é, e o Bahia não, com 8. Então, quando você tem uma situação dessa, você tem que entrar 100% ligado no jogo, você tem que passar todas as instruções para os seus jogadores e não foi o que aconteceu. Por isso eu ponho a 90% da culpa dessa derrota de ontem no colo de Rogério Ceni, porque os jogadores entraram ontem em campo sem ânimo e desorganizados. Mas obviamente que tiveram também seus erros individuais. Foi o caso do Michel Araújo, que bota aquela mão ridícula na bola dentro da área, né? Como é que o jogador vai fazer a defesa com a bola com a mão esticada? Isso não existe. Nenhum jogador hoje mais faz esse tipo de movimento. O movimento já tem que ser natural para a mão vir para trás do corpo e não ampliando o espaço, dando chance dessa bola pegar na sua mão e aí com certeza com VAR e tudo mais seria marcado essa penalidade. E outro para mim é o Ronaldo, né? O Ronaldo ele não é um jogador que está à altura desse novo Bahia. Tanto com as saídas de bolas, ele é muito temerário e inclusive os jogadores de defesa, principalmente o Ramos Mingo, ainda insiste em tocar muito essa bola para esse jogador, dando ainda mais um risco de sofrer gols, né? Porque ele não é um exímio batedor de bola, né? Ele não sabe muito bem sair com os pés e com as mãos complicado. Aquele gol de Thiago Silva foi no cantinho, mas você percebe que o Ronaldo estava mal posicionado. Na hora de pular, o braço não é esticado 100%, aquela mão de T-Rex, Tiranossauro Rex, mão curtinha. E aí a gente acaba por tomar um gol. Então, assim, quando o time não vai mal, a gente pelo menos tem que ter um goleiro que segure a situação ali atrás. Quantas vezes o Bahia deixou de vencer equipes, jogando bem, tendo várias tentativas de gols e não conseguimos êxito porque por vezes tinha um goleiro salvador no lado de lá, né? E ontem o Bahia não chegou nem perto disso, né? O Bahia no jogo todo conseguiu acertar um chute ao gol. Me lembrou muito um jogo também válido pela Copa do Brasil no ano passado contra a equipe do Flamengo, o segundo jogo, se não estou equivocado. O Bahia não consegue chutar uma bola ao gol. Então, isso já é um retrospecto muito negativo por parte de Rogério Ceni. Algo acontece nesse elenco dirigido por esse treinador que faz com que os jogadores tremam, principalmente quando se trata de um jogo lá no Rio de Janeiro, mais especificamente no Maracanã. É algo que o Rogério precisa rever urgentemente para que a gente possa mudar esse cenário. E independente das ausências que porventura vamos ter, que isso acontece com todos os times de alto nível ou não, a gente precisa jogar com garra, a gente precisa pelo menos estar organizados para poder ter um resultado ou uma performance mais justa, né? Porque perder é do futebol, o problema é como se perde. E a maneira com a qual o Bahia perdeu ontem foi vexatória, pelo menos no meu ponto de vista. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam dessa derrota de ontem, rapaziada. Infelizmente a gente tá desclassificado, temos agora aí o Campeonato Brasileiro pela frente pra gente focar, tentar aí pelo menos essa vaga na Libertadores, beleza, rapaziada? Gostaram do vídeo, já sabe, ó, senta o dedo maroto no like e compartilha com aquele seu amigo aí que precisa ouvir algumas verdades. Tamo junto e misturado, a gente se vê numa próxima, rapaziada, valeu, fui.